Quem pode mandar você embora? Na minha empresa, ninguém. Só eu mesmo. Só eu mesmo. Você consegue se imaginar se demitindo? Ó, Carlos, você tá me demitindo hoje. Insano, né? Fala galera, aqui é o Carlos da Schmidt Fotografia e estamos mais uma vez aqui no Espaço Casa Play para gravar o nosso podcast. O Espaço Casa Play é um espaço dinâmico, onde o nosso lema é "Dê o play nas suas ideias". E hoje estamos mais uma vez aqui com um convidado ilustre, o Ciro Pereira. Ele que já participou outra vez de um outro podcast muito enriquecedor também. Para quem ainda não viu, acessa aí o link na descrição. Lá está o link do outro podcast que o Ciro fez. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao Ciro, grande amigo, parceiro, porque aquele podcast foi muito bom. Nós marcamos aquele podcast incrível e foi transformador, porque lá naquele podcast, na nossa conversa que tivemos, mudei muitos insights, muitos paradigmas assim, e consegui até mudar a minha mentalidade. Então, para ver como é bom ter alguém que possa estar dando esse insight para a gente, essa mentoria, e acaba transformando a nossa vida, as nossas ideias. Cirão, muito obrigado mais uma vez por estar aí com a gente, tá? Participando desse nosso podcast. E hoje, Cirão, primeiro, se apresente novamente aí para quem ainda não conheceu você, pode se apresentar. Obrigado, Carlos. Obrigado mais uma vez por estar aqui, esse espaço. Eu acho que isso que tu faz aqui é enriquecedor, realmente. Todas as pessoas que vêm participar aqui com você, é incrível o quanto que você, Carlos, e a Casa Schmidt Fotografias e a Casa Play, enfim, agrega valor às pessoas. É incrível quando a pessoa vê algo que você fez aqui e fala assim, cara, ficou fantástico. Eu digo assim, mas eu não fiz nada, eu fui lá, só ele que fez tudo, né? Então, mais uma vez, Carlos, parabéns aí pelo que você faz aqui, viu? Cara, muito obrigado, sim. Muito obrigado pela amizade e pela parceria aí também, tá? Isso aí, tamo junto. Gente, e hoje o Ciro está mais uma vez aqui no nosso podcast para ainda enriquecer ainda mais o nosso podcast. E hoje o Ciro vai falar sobre investimentos, não é, Ciro? O Ciro, ele é proprietário e fundador da Topcom Consórcios, ele vai falar um pouquinho aqui hoje para que vocês entendam melhor o que é um consórcio, o que é um investimento, enfim, aquilo que ele entende, ele vai passar aqui para a gente, para nós termos mais entendimento sobre esse universo dos investimentos. Legal, Carlos. Na verdade, as pessoas me perguntam o seguinte, Carlos, Ciro, me ensina a investir. Aí eu pergunto o seguinte, bacana, quanto você gostaria de investir? R$200 por mês. R$200 por mês, o primeiro investimento que você tem que fazer é em conhecimento. Aí, ó. Para tudo que você está fazendo. E aprenda sobre os caminhos do enriquecimento. O sucesso deixa rastros. Então eu sempre falo para as pessoas buscarem conhecimento. Ou lendo livros, ou tendo mentorias, ou participando de cursos. É isso que vai ser transformador na vida da pessoa. Mas claro, falar sobre a área de investimento no meu setor, ela é fora da curva, cara. Sabe por quê? Olha que louco que eu vou te contar. O meu produto, um deles, na verdade, eu tenho vários, mas um dos meus produtos, que é o consórcio, ele foi criado em 1962. Sabia disso? Em 1962? O consórcio foi criado em 1962. Ele é um produto nacional e as pessoas não sabem usar. Eu sei dizer por que não. Quando você se remete, quando você lembra ou pensa na palavra consórcio, ele não agrega valor. Por quê? Sabe por quê, amigo? Não faço ideia. Porque ninguém levanta pela manhã pensando o seguinte, uau, que desejo que eu estou sentindo hoje de entrar numa dívida de 20 anos. Ninguém faz isso. Como ninguém quer consórcio, também ninguém quer um financiamento. Ninguém levanta de manhã e diz assim, uau, que desejo de entrar num financiamento de 30, 35 anos da minha vida. Ninguém faz isso, Carlos. Como ninguém quer o consórcio, ninguém quer o financiamento também. Por quê? Porque esses dois produtos, nesse exemplo que eu estou dando, eles são um meio para algo maior. Ele não tem fim nele mesmo. Você entende? Eu faço um consórcio com um objetivo. Exato. Pode ser para comprar um automóvel, pode ser para comprar uma casa, pode ser para construir, para comprar um terreno, fazer compra de um imóvel usado, ou um imóvel novo, ou um imóvel misto, que tem financiamentos que não liberam para imóveis quando é misto, tá? Madeira e alvenaria.
E nós conseguimos fazer esse tipo de liberação. Ou um sítio, uma área rural, ou litorânea, talvez praia, enfim. Agora, qual que é o grande jogo, Carlos? Quando você vai fazer um consórcio, você tem que pensar no seguinte: eu não quero um consórcio. Você quer é o que o consórcio pode te proporcionar. Esse é o grande jogo. Quando a pessoa tem uma clareza nesse tipo de pensamento, ele atinge seu objetivo. Você quer ver que legal essa? O consórcio não é investimento. O que é o investimento? É o que você faz com o produto consórcio. Olha que legal isso aqui. Eu vou dar um exemplo aqui de um crédito, tá? Certo. Vou usar ele como base do começo da nossa conversa e o caminhar disso tudo que a gente for fazer aqui. Legal? Essa resenha nossa. Fechou. Carlos, assim, ó. Um crédito de R$200 mil tem uma parcela de R$1.033 por mês. Legal? Imagina isso, Carlos, que você fez um crédito de consórcio, contratou uma parcela e foi contemplado já no primeiro mês. Pagou uma parcela e contemplou teu crédito. Certo. Pagou R$1.033 e comprou um apartamento. E alugou o apartamento. Quem está pagando agora? Quem está morando no apartamento. O inquilino é que vai pagar o imóvel. Aí eu te pergunto, se alguém está pagando esse apartamento para mim, foi investimento ou não foi? Com certeza. E existe outra forma de você adquirir um imóvel sendo pago por uma terceira pessoa, se não for por um consórcio nesse modelo que eu dei agora? Não, a princípio não tem, não, né? Nenhuma forma. Perceba que produto fantástico que nós temos na nossa mão, onde a parcela dele é a mesma parcela de um aluguel. Entende? Vou desenhar mais cenários aqui. E ainda, Ciro, além de, você, digamos assim, você tá pagando 1.033, mas, por exemplo, numa região assim como a nossa cidade de Jaraguá do Sul, 1.033 você não acha mais um apartamento com esse valor de aluguel. Você vai, no mínimo, 1.500, 1.600 e olha lá ainda. Então, você, além de estar pagando o consórcio, você está tendo um valor ainda em cima, né? É um investimento muito bom. Exato. O aluguel hoje, ele é maior, o aluguel, do que a própria parcela de uma carta de consórcio. Por que é que as pessoas não investem em consórcio, então? Por que que tantas pessoas entram direto para o financiamento? Carlos, me conta na escola qual foi a aula que você teve de consórcio, tu lembra? A aula de consórcio? Nenhuma. Ninguém teve. Poxa, tu foi desde 1964, né? 62. 64 é a minha administradora, tá? 2 anos depois que foi criado o consórcio, ela já estava na atividade. A minha administradora hoje é a administradora independente mais antiga do Brasil. Ela foi fundada em 1964, tá? Mas veja que louco. 62 foi criado o consórcio e ninguém tem aula desse produto. Eu preciso fazer palestras para ensinar as pessoas a fazer o uso do produto consórcio. Exatamente. E alguns, quando você fala, você trabalha com o quê? Consórcio. O cara se arrepia inteiro. E ele te fala, eu não gosto de consórcio. Eu digo, legal, tu não gosta, tu já teve? Não. Conhece alguém que já teve? Não. Se eu apresentar as pessoas que já tiveram e que usam esse produto para alavancar a sua carteira imobiliária, os construtores fazem festa com o nosso produto. Os construtores, Sim. Olha esse modelo que eu tenho. Os mesmos 200 mil, parcela de 1.033 por mês. Contemplou. Eu pego 100 mil, eu desmembro a carta, tá? Eu pego 100 mil, compro um terreno e com os outros 100 mil agora, Carlos, eu posso construir. Ah, entendi. Você consegue desmembrar isso? Ah, tá. Não é só para comprar uma coisa ou outra. Posso desmembrar. Certo. Quando eu compro um terreno e faço uma construção, a média de valorização é em torno de 60%. Terminei a obra, prazo de 10 meses mais ou menos, prazo de 10 meses mais ou menos, eu terminei a obra, tá? Eu tenho uma obra concluída que vale 320 mil reais. Legal isso? Onde que você faz um investimento desse tipo? Pagando uma parcela. Dei um exemplo, contemplou na primeira, né? Mas pode demorar 10 meses, pode demorar 15. Mas vou manter para ficar claro o uso do produto, tá? Paguei a primeira parcela, 1.033. Fui contemplado, comprei um terreno, coloquei uma construção em cima e vendi a obra por 320 mil. Quito o consórcio de 200 mil, sobra 120 pau de lucro.
Vou ver. Repito essa operação, eu não paro mais de fazer. Quem entra nesse segmento, quem começa a usar o produto consórcio, ele cria carteira de imóveis e não para mais a vida inteira, ele vai fazendo isso, ele vai repetindo as operações. Vamos falar um pouquinho de automóvel? Olha que mágico que é isso aqui. Um dos maiores desejos do brasileiro aí, os automóveis. Sim. O cara pega o carro dele e faz uma pergunta, normalmente quando eu vou fazer uma palestra, eu vou dar treinamento sobre consórcio. Eu pergunto o seguinte, como é que tu comprou teu último carro? Daí a pessoa me responde, normalmente me responde o seguinte, financiado. Certo. E o anterior a esse? Podem refletir quem estiver assistindo aí. Financiado. E de novo, o anterior também financiado. Toda vez que você compra um carro financiado, você paga em média 50% a mais. No mínimo, né? Pega um carro de 100 mil, vai pagar 150. Uhum. E de novo, a cada 2 carros comprado por financiamento, você deu um carro inteiro para o banco. Isso quando ainda a pessoa faz esse, em um formato mais inteligente. Agora, eu conheço pessoas que compraram carro de 40 mil reais que pagou 90, dobro e mais um pouquinho, né? Então, para te ver como você tá jogando dinheiro fora, né? É isso mesmo. Agora, olha que jogo maravilhoso, cara. Tu pega um crédito de 100 mil, o saldo devedor dele é 112. 112 no consórcio. E te dá prazo mais longo para pagamento ainda. Se é um carro de uma empresa, por exemplo, que você coloca para o trabalho, esse carro se paga e sobra lucro. Compre um caminhão por consórcio. As grandes transportadoras todas usam consórcio. Dá para ser comprado usar para comprar tanto um caminhão novo ou caminhão usado. Você não é obrigado a comprar um veículo 0 km, inclusive. Compra com 1 ou 2 anos de uso, você já tem a depreciação natural do carro ali, pelo tempo de uso. Mais modelos que eu gosto de comparar é quando a gente fala de previdência. A pessoa vem fazer consórcio comigo, o cara ele fala assim, pois é, mas consórcio demora. Digo, bacana, consórcio demora. Tá bom. Tu tem previdência? Daí a pessoa me responde, sim, não tenho previdência privada. Legal, fez previdência com o banco. Fiz. Uhum. Aí eu pergunto, quanto tempo é a tua previdência? 20 anos. Amigo, se uma previdência foi feita para 20 anos, tu concorda que essa pessoa já aceitou ser o último a ser contemplado? Fato, né? Por que você não troca a previdência por um consórcio? Que você nesse período, nesse espaço de tempo, você tem a possibilidade de antecipar o valor, de ser contemplado antes e ter vários e vários outros benefícios. Eu conheço pessoas, clientes meus, que andam comigo há 14 anos que eu estou nesse segmento, Carlos. Nesses 14 anos a pessoa já repetiu essas operações. Eu conheço pessoas que têm aproximadamente 12, 13 imóveis. Cara, você vê, ó. Tudo comprado por consórcio. A sala comercial que eu tenho são 2 salas comerciais. Está com consórcio lá. O aluguel é R$ 3.500 por mês. A parcela do consórcio é R$ 1.700. Você entende? Quem está pagando esse consórcio para mim? Os seus inquilinos, ainda você está ganhando um valor em cima ainda, né? Pouco já. Uhum. Você entende? Você pode fazer outro consórcio com o valor que está recebendo só do inquilino, né? Isso mesmo. Mas o que acontece? Como a gente não tem essas instruções, tu pega o jovem, ele entra no mercado de trabalho com 18 anos, com 19, 20, ele compra o carro dele. Compra a moto, ele já começa pagando um carro e meio, uma moto e meia. Agora tu imagine um jovem com 18 anos que fez um consórcio e esperou a contemplação dele. Mais uma coisa que eles me falam é o seguinte, consórcio não pode ser vendido como investimento porque tem taxa de administração. Então se você achar que você paga uma taxa para alguém administrar o teu dinheiro, não pode ser vendido como investimento, certo? Olha que detalhe que eu vou te contar. Carlos, o consórcio tem um rendimento, tá? Todo ano ele valoriza a carta para você não perder o poder de compra. Sim, que mexe na inflação ou a Selic, essas coisas alteram, né? Exato. Se você pegar um crédito de 100 mil em 150 meses, colocar a taxa de administração e a rentabilidade em média de 8% eu coloquei numa planilha. Olha o resultado. Em 150 meses, um crédito de 100 mil se transformou em 235. E sabe quanto que a pessoa pagou? 160. Olha só. Cadê a taxa de administração? Ela não existe uma taxa de administração porque o consórcio tem um reajuste, ele rentabiliza. Por isso que ele é investimento puro, se você for o último a ser contemplado.
Você vai pegar um valor maior do que o que você de fato pagou. Uhum. Bacana isso? Ninguém sabe, Carlos. Isso eu nem fazia ideia. Tanto que eu até vou contar um pouquinho aqui. O Ciro falou agora, né, do jovem quando entra no mercado de trabalho e tal, ele já começa, né, fazendo ali, comprando seu carro, sua moto, pagando 2 vezes, às vezes, o valor do veículo. E eu lembro que isso é uma coisa muito difícil das pessoas entenderem e fazerem, mas é o que é o certo. Quando a gente vai fazer um investimento, tem que pensar a longo prazo, não é, Ciro? Claro. Você vai fazer um investimento para ter o resultado a curto prazo? Não existe. Não existe um investimento que você vai ter resultado a curto prazo. Então, que seja um pensamento a médio e longo prazo. Então, Ciro, como é que eu fiz? Eu tinha comprado um carro, até depois eu vou botar a foto aqui para vocês verem. Eu comprei um carro que era o meu sonho de consumo na época e eu queria usar ele para rentabilizar, para alocar esse carro para noivas. Só que eu pensei isso há muito tempo atrás. Uhum. E o que eu fiz? Eu fui lá, fiz um consórcio, porque eu sabia que era muito mais vantagem fazer esse consórcio. E eu esperei o período certo para fazer a compra desse veículo. Ou seja, eu levei um período, vamos dizer assim, vamos dizer um médio prazo, não chegou nem a ser um longo prazo, mas o que aconteceu? Quando eu comprei esse carro, eu não paguei juros, eu não paguei nada. Eu estava com o meu carro quitado, com o meu carrinho ali, sem ter nenhuma despesa a mais. Uhum. E se você chegou a ser o último a ser contemplado lá? Não? E se fosse, tá, Carlos? E se fosse o último, você pega toda a rentabilidade do grupo de consórcio. O consórcio, de fato, ele faz com que você alavanque, que você use o chamado recursos de terceiro. Porque o grupo, quem já contemplou antes, paga a rentabilidade de quem é o último. Daí a pessoa me pergunta também o seguinte, tá, mas então espera. Eu não entendi também, vai lá, explica lá. Quer dizer então que eu já peguei meu crédito e minha parcela, ela vai continuar aumentando anualmente? Vai. Pô, então pera, para quem foi contemplado primeiro parece que ficou ruim, não parece? De certa forma sim, mas eu entendo já qual que é o... Olha a grande jogada. O investimento do produto consórcio está não nele em si, mas o que você faz com ele. Faz com ele, né? Olha que legal. Eu fui contemplado no primeiro mês, lembra daquele exemplo? Uhum. Então eu comprei uma casa. O meu investimento mudou. Eu tinha a carta antes de contemplar que rentabilizava. Agora não é mais a carta que rentabiliza. Agora é o teu imóvel. Agora é o imóvel que rentabiliza. Quanto vale um imóvel que tu comprou 10 anos atrás? Nossa. Ele dobra de valor em média a cada 10 anos. Tem um caso que até triplica, né? Tem caso que triplica. Aconteceu com uma compra que eu fiz há pouco. Não deu um ano, valorizou 80%. 80%? 80%. Sim. Imóvel é fora da curva na questão de rentabilidade. Não tem nada igual, nada igual. As pessoas até falam, teve uma época que a pessoa dizia o seguinte, né? Olha que conta mágica. Será que eu deixo meu dinheiro em uma aplicação? Ou será que vale mais a pena comprar um imóvel? Olha que conta que eu vou te mostrar agora, Carlos. Vai surpreender, tá? Uhum. Então, vou fazer um exemplo aqui do imóvel de R$1 milhão, tá? Eu tenho R$1 milhão. Eu tenho em dinheiro R$1 milhão na minha conta. Aí a pergunta que me fazem, Ciro, eu tenho esse R$1 milhão, então eu vou comprar o imóvel. Vou pagar à vista esse imóvel. Nesse cenário, se você tem R$1 milhão numa aplicação que seja de 1% ao mês, quanto ele dá por mês, então? 10 mil. 10 mil reais de R$1 milhão dá 10 mil. 1%? Não estou falando nada, estou falando de CDB, estou falando de... mais simples. Mais simples, não estou nem falando... Aplicação segura, vamos dizer, né? Totalmente, tá? Vamos fazer um CDB bem simples ali, ela está dando 1% ao mês. Se eu tenho R$1 milhão em dinheiro, ela me dá 10 mil por mês. 10 mil por mês. Aquele imóvel de R$1 milhão. Quanto custa para alugar? Em média, vou te contar, 0,40. Dá 4 mil. 4 mil? Isso. Uhum. Então, perceba o que eu estou dizendo agora. Se você tem R$1 milhão na mão, está aplicado a 1%, você não deve comprar o imóvel. Outro detalhezinho, o imóvel dá manutenção. Mas olha o jogo. R$1 milhão dá 10 mil por mês. Por mês. Se eu for, de vez de comprar o imóvel alugar, eu pago 4. Então, nesse cenário, é melhor eu não comprar o imóvel, alugue o imóvel. Certeza. Agora, eu vou mostrar o outro jogo. O outro jogo é o seguinte, eu não tenho esse R$1 milhão. Então, eu estou pagando 4 mil para morar.
Se tiver um meio de você comprar esse imóvel agora, pagando a mesma parcela do aluguel, você deve comprar o imóvel ou ficar pagando aluguel? Boa pergunta. Um crédito de R$1 milhão comigo tem uma parcela de 4.120 por mês. Crédito de 1 milhão. 4 mil, olha só. Se você tem a condição, então, de comprar pelo mesmo valor do aluguel que você paga, seja financiamento, seja por consórcio, seja por que for, qual que é o grande jogo? Compre. Entende que jogo doido? Se eu tenho dinheiro total... Sem dinheiro não compra. Não compra. Mantém o dinheiro em uma aplicação simples, que dá 1%, que dá 10 mil. Show? E aluga o imóvel. Se eu não tenho esse recurso, eu não tenho esse 1 milhão, mas eu tenho a possibilidade, a condição de fazer por um consórcio, por exemplo, você tem que comprar o imóvel. Sem dúvida. Ele é praticamente a mesma parcela do aluguel. São contas loucas, né? Bem louco, né? Bem incrível, né? Você tem o dinheiro, você não compra. Se você ainda não tem, você tem a consórcio, você compra. A pessoa vem pra mim assim, cara, eu não compro por consórcio, eu só compro as coisas à vista. Aí eu vou e digo, amigo, se você tem o dinheiro à vista, você não deve comprar. É mais barato você comprar com consórcio, eu vou provar isso agora. Quer ver que louco? De novo, tenho 1 milhão. Aí a pessoa me pergunta, é mais barato eu pagar à vista esse imóvel, né? Que eu tenho 1 milhão aqui, ou comprar por consórcio? Olha que conta, Carlos. O consórcio tem 2 formas de você contemplar esse crédito, para tirar ele mais rápido, tá? Primeira forma de você contemplar o teu consórcio, Carlos, é por um sorteio. Beleza? Sorteio pela Loteria Federal, todo mês tem um sorteio. Não contemplou pelo sorteio, a outra modalidade é chamada de lance. Você pode fazer uma proposta, você pode ofertar um valor. E se você tiver uma oferta, por exemplo, de 500 mil para o crédito de R$1 milhão, estou dando quantos por cento? 50%. É um lance muito forte, tá? Pensando já num patamar, né? Claro. Isso mesmo. Se eu der um lance, então, de 500 mil, eu tiro R$1 milhão. E a parcela vai ficar quanto? 2.500. Você lembra que eu tinha 1 milhão na conta? E eu usei 500 mil para contemplar o crédito de 1 milhão. Quanto ficou na minha conta? 500 mil. 500 mil reais. 500 mil a 1% não dá 5 mil por mês? 5 mil por mês. A parcela do meu consórcio contemplado é R$ 2.500. Ficou mais barato eu comprar pelo consórcio ou pagar à vista o imóvel? Comprar pelo consórcio, né? Pô, olha só que conta maluca, né? Eu atendo o construtor, Carlos. Aí o cara vai para mim no seguinte, Ciro, quero ver se você pode me ajudar. Falei, vamos lá, construtor, me explica o que você vai fazer. Eu tenho 300 mil, vou manter a conta aqui de 500 mil, tá? 500 mil, parcela de 500 mil comigo vai dar 2.500 por mês. Tá bom? 500 mil, parcela de 2.500 por mês. Aí o construtor vem e diz para mim o seguinte, eu tenho 500 mil, Ciro. Eu vou construindo aqueles lotes que eu tenho lá, o empreendimento para vender, 2 germinados, ou 3 germinados, ou um predinho, enfim. 500 mil para ele construir nos terrenos que ele tem. Aí eu digo, legal. Se você pegar esses 500 mil e dobrar ele, de vez de você construir 2 germinados, você não pode construir 4? Você teria mais lucro fazendo desse jeito? Aí o construtor diz, cara, não entendi. O produto consórcio pode ser utilizado para construção. Eu pego esses 500 mil dele, trabalho com um lance para contemplação de R$1 milhão. A gente chama isso de dobra de capital. Você pode dobrar esse capital ofertando um lance para contemplação, descarrego como construção para ele e ele pode vender. O consórcio não bloqueia a venda. Ah, o consórcio não bloqueia? Não bloqueia. E inclusive pode ser transferido. Ele pode oferecer um dos sobrados, um dos germinados, para que a pessoa só assuma a parcela. Ah, olha só que interessante isso, né?
Muito bom. As pessoas não conhecem os benefícios de como usar o produto consórcio. Se é um financiamento, não serviria, tá? Financiamento é intransferível, não vai aceitar. O banco não aceita isso, tá? Já o produto consórcio... E o financiamento de banco vai pagar muito mais. Não tem nem fazer, nem se compara, né? Em média, é o dobro. Dobro. Olha só. O dobro do consórcio, tá? Se você vai pegar um financiamento hoje... É que, na verdade, tudo vai ser diferente, né? Se for falar de financiamento, é no Nem se compara, né? Não dá para fazer essa comparação. Consórcio é muito mais vantagem nesse sentido aí, totalmente. Né? Isso mesmo. A grande sacada é você encontrar uma empresa, realmente, que seja especializada no segmento. Eu tenho 14 anos de expertise, a Topcom hoje comigo estou tocando esse produto consórcio aqui em Jaraguá do Sul. Nós estamos há 14 anos, tem mais de 430 liberações de crédito já feitas. 430? Uhum. E na área de automóveis, então, a gente já perdeu as contas, até porque o nosso grupo de automóvel, cada grupo, em média, contempla 14 contemplações por mês. 14 por mês? Nós temos hoje, em média, 15 grupos rodando. Aí tu imagina a quantidade de contemplação que acontece aí. Então, pessoas que estão adquirindo seus veículos hoje, sem juro, pessoas que estão comprando imóveis, sem pagar juro, pagando parcela que pagariam de um aluguel. Faz um consórcio. Esse é o grande jogo. Procura nossa consultoria. A gente faz todo esse trabalho de desenvolvimento com a pessoa para que ela entenda realmente o benefício. E caso o nosso produto não sirva para o cliente, Carlos, eu falo para ele. Falo mesmo. Isso é muito importante, né? A honestidade e falar, não serve. Porque tem casos que a pessoa, vou dar um exemplo aqui. A pessoa tem a condição de fazer um financiamento, ele sai de um aluguel para dentro de um financiamento imediato. Por que ele vai fazer um consórcio e ficar esperando daí? Nesse cenário, se a parcela do financiamento dele é igual ou equivalente ao que ele paga de aluguel, eu dou instrução para o cliente entrar direto no financiamento também, tá, Carlos? É muito louco, porque a Topcom hoje é uma empresa não só de consórcio, ela é uma empresa especializada em créditos. Eu faço uma análise cadastral do cliente e passo propostas até de financiamentos para ele. Somos cadastrados dos bancos. Vários bancos hoje, os grandes bancos hoje, nós temos cadastros com ele. Então eu dou para ti uma proposta de financiamento do banco 1, do banco 2, do banco 3 e também de consórcio, para você realmente encontrar qual que é a melhor situação, a melhor maneira de você estar adquirindo o teu imóvel, ou o teu automóvel no caso. Tá? Então a Topcom hoje ela foi muito, muito além. Eu vim de uma outra empresa que eu estava preso naquele único produto. O motivo da minha mudança foi abrir um leque maior de opções para os clientes. Porque quando eu só tenho um tipo de produto, eu vou te vender o que eu tenho, ok? Hoje não. Hoje nós entendemos a necessidade do cliente, fazemos essa análise e entregamos de fato o que é melhor para o cliente. Esse é o nosso grande jogo. Olha só, muito bom, hein? E assim, como você falou, né, do financiamento e consórcio, não se compara em relação a custos e tudo mais, mas assim, eu penso, na minha opinião, e eu acredito que você que está vendo aqui esse podcast, né, uma pessoa inteligente, você também é uma pessoa que não pensa no imediatismo, né, que muitas pessoas às vezes pensam assim, eu quero uma coisa agora. Não, o consórcio ele te dá essa possibilidade de você planejar o que você vai fazer. Né, eu vou fazer isso, vou comprar minha casa, meu apartamento, ou investimento, uma empresa, ou carro, enfim, o que você quer que você queira fazer, mas você vai planejar. Você não vai pegar e comprar na hora aqui. A maioria das pessoas fazem, eu quero o carro, eu quero comprar o carro, vou na loja amanhã, vou lá e compro, né? Leva aquela paulada, né? Paga lá às vezes 2, 3 carros, como eu falei. Ele mede só a parcela, cara. Só mede a parcela, coube no bolso, show. Vou levar. Importante é ter meu carro. Depois a pessoa, muitas vezes nem faz a conta, né? Só vai, né? Então, a pessoa que é inteligente, que é a pessoa que tem essa visão, né? Assim como o Ciro está falando aqui pra gente agora, cara, consórcio, ele que vai te dar essa possibilidade de fazer um negócio sem você perder dinheiro, né? E ter um investimento no futuro aí que você vai ter bastante vantagens nisso. E vou te surpreender ainda. Quer ver o que mais? Nós temos produtos imediatos também hoje. O consórcio, ele tem um meio que a gente trabalha muito forte com investidores. Investidores, né? O que são os investidores? São pessoas que fazem o consórcio e que não tem um fim específico, tá? Ele faz o consórcio só para investir o dinheiro. Não tem aquela pressa de, eu quero comprar um negócio mês que vem. Nada disso. Certo. Só fez o consórcio como investimento puro.
Após a contemplação é que ele analisa o caminho que ele vai seguir. Eu tenho uma modalidade que é fora da curva, que ele é a venda da carta. Ah, venda da carta. Venda da carta. Uma carta contemplada, ela pode ser comercializada, ela pode ser vendida hoje no mercado. Nós, da Topcon, temos hoje um banco de cota que garante a compra da tua carta após você contemplar ela. Olha só, que bacana. E o lucro disso, em média, dá 20% do crédito contratado. Então, você imagina esse cenário. Vamos lá. Lembra do 200 mil? Parcela de 1.033? Certo. Imagina que você pagou a primeira, Carlos. Foi contemplado na primeira parcela. Certo. Investiu 1.033, crédito de 200 mil reais, certo? Quando você contempla, eu vou te ligar e dizer, Carlos, parabéns pela tua contemplação, queria entender qual é o teu objetivo. Tu quer comprar um imóvel, reformar, quer construir, quer comprar um terreno, quer construir um barracão, qual é a tua ideia? Ciro, não sei exatamente o que fazer. Bacana, Carlos, eu tenho uma proposta para comprar a sua carta. Tudo feito através de um contrato particular de mútuo, contrato de compra e venda que dá total clareza no produto, de como comercializar, como fazer. E eu te faço uma proposta, Carlos. Eu pago para você nessa carta, por exemplo, nesse cenário, no crédito de 200 mil, eu pago 40 mil reais para você, Carlos. Você investiu 1.033 e eu te pago 40 mil reais. O que você acha disso? Você colocou 1.033, aí você oferece 40 mil reais para comprar a carta, você ganhou 38 mil reais, praticamente 38.900. Sensacional. Esse comércio da carta contemplada, as pessoas escutam falar, tem uma certa ideia, mas é muito assim, sabe? Muito solto. Muito superficial, talvez. Muito superficial. Então, de fato, ele é feito como esse comércio? Através do contrato particular de compra e venda, onde a minha empresa, Topcon, garante a compra para o meu consorciado e investidor. Para que serve isso, então? Para nutrir a outra parte que precisa de um crédito na hora. Então, Carlos, imagine esse cenário. Para quem que vai esse lucro? Para o investidor. E por que esse comércio existe? Porque tem pessoas que não podem aguardar realmente. Tem pessoas que querem comprar na hora mesmo o imóvel e não está disposto a aguardar e estão dispostas a pagar um pouco mais por aquilo. Porém, quando você compara um consórcio, 200 mil, mesmo pagando um ágio de 40, é muito mais barato que você entrar no financiamento. Por quê? Um financiamento de 200 mil reais hoje, ele acaba em 600 mil reais. 200 mil reais? Você dá 3 vezes mais. Nossa, é pesado, hein? Então, o consórcio tem várias facetas, várias facilidades de fazer o uso desse crédito. É onde dá uma rentabilidade fora da curva. E o mais legal, Ciro, eu quero começar a investir nisso. Tem um mínimo para começar? Tem um mínimo, mas você não precisa esperar um prazo fora da curva que as pessoas esperam para começar a investir com 30, 40 anos de idade. A pessoa começou a trabalhar, pensa você, Carlos, com 18 anos, começou no mercado de trabalho, você já poder fazer um investimento desse que vai te dar rentabilidade, vai te dar imóveis para a tua aposentadoria, fiscalizado pelo Banco Central, auditado pelo Banco Central. Hoje, o Banco Central, ele fiscaliza todo o funcionamento desse produto. Antigamente, as pessoas me perguntavam sobre a segurança do produto consórcio. Antigamente, o patrimônio de afetação, ele era misturado, tá? Patrimônio de afetação, o que significa isso? O que era dinheiro do consorciado, do grupo de consórcio, e o que era dinheiro da administradora, que é a taxa de administração. Ele ficava numa conta misturada. Entendi. Hoje, é chamado patrimônio de afetação. Ele não se mistura mais, ele fica separado. Então, o que significa? O que é a taxa de administração é da administradora e ela faz uso como ela bem quiser, paga os funcionários e os demais. O que é fundo comum, que é o dinheiro do consorciado e do grupo de consórcio, ele fica numa conta em separada. Isso é movimentado, esse valor aqui, mediante uma fiscalização do Banco Central. Ou seja, esse dinheiro para sair de lá vai dizer para que está saindo? É para comprar o imóvel do Carlos. Ou é para comprar o automóvel do Carlos. Senão o Banco Central não dá aval para que esse dinheiro possa ser movimentado. E já o que é da administradora, então, a administradora pode quebrar? Pode. Qualquer uma pode. Qualquer CNPJ pode quebrar.
Claro, fala de uma empresa que está no mercado há quase 60 anos de mercado, né? É uma referência hoje. Sim, sim. Nós estamos... Mas só uma suposição, né? Isso, mas Suposição. dizendo que todas podem. Mas como funciona? O Banco Central é responsável para colocar uma outra administradora para gerir essa carteira toda de consorciados que tem aqui. Mas o dinheiro não é perdido mais, não se mistura. Então isso dá muita segurança hoje para o Com consorciado. certeza, né? Olha só. Legal? Muito bom saber isso. Isso é uma informação que a gente não costuma ter sobre o consórcio, né? Estando aqui hoje com o Ciro, aqui, conhecendo um pouquinho mais sobre o consórcio, estamos aí abrindo a nossa mente um pouquinho para entender, né, como funciona e que realmente é uma coisa bem segura, né, Ciro? Totalmente, hoje totalmente seguro. Hoje, Carlos, eu abri contratação em todas as nossas unidades, tá? Nós estamos aí com 14 pontos de venda, tem 7 unidades de negócio abertas hoje, está espalhado no Brasil todo, tá? São Paulo, enfim, várias cidades aí. As pessoas, eu tenho dificuldade de encontrar mão de obra para trabalhar comigo. São quantas lojas, Ciro, hoje? Nós estamos com 14 pontos de venda. 14 pontos de venda. Em unidades abertas, nós estamos com 7 unidades abertas. Tá? 8 unidades abertas. E nós temos uma dificuldade muito grande para encontrar a mão de obra para vender esse produto. Olha só, é mesmo. Vamos ver. Tu consegue imaginar a mãe dizendo o seguinte: queria muito que meu filho fosse vendedor de consórcio? Eu acho que tu nunca vai ouvir uma não. Aquela coisa, o filho tem que ser médico, tem que ser advogado. Na verdade, é muito louco, Carlos, porque assim, ó, quando você fala desse trabalho, né, vendedor, ele é como se ele fosse taxado como se fosse uma pessoa que não deu certo. Pior que é. Realmente tem essa, como é que pode dizer? Essa... Preconceito. É. É tipo assim, se meu filho não der certo em nada, ele pode ser vendedor. Sendo que vendedor é o que move o mundo. Vendedor é o que Exato. move o mundo, cara. Como dizem, o vendedor é o coração de uma empresa. Totalmente. Pode pensar no melhor produto que você tenha. Eu tenho um produto maravilhoso, um produto fora da curva. Se não tiver alguém oferecendo esse produto, se não tiver alguém que conheça desse produto para fazer uma boa apresentação... Exatamente. Assim como você está falando hoje pra gente, né? Muitas pessoas que vão ver esse vídeo aqui não tinham a menor ideia de como funcionava um consórcio, das vantagens, de como realmente é e com detalhes, né? Então o Ciro hoje está aqui apresentando, falando como que é. Imagina, né, Ciro, se não tivessem pessoas com essa habilidade de falar com total clareza, não existiria venda de consórcio e não existiria pessoas que tivessem a vantagem desse investimento. Carlos, você quer saber de uma coisa? Que louco. Hoje a pessoa vai trabalhar lá comigo e ele me pergunta o seguinte: tem salário fixo? Eu digo não. Eu sou comissionado. A pessoa não fica. Eu tenho uma deficiência de mão de obra. E hoje os vendedores que se dedicam nesse produto ganham acima de 10 mil por mês. Acima de 10 mil? Aham. É um bom salário, né? E por que é que as pessoas não vêm trabalhar com esse produto? Louco, né? Poxa. Carlos, as pessoas têm medo de lidar com uma coisa que elas nunca ouviram nem na escola e não entendem os benefícios dela. Eu tenho consultores meus hoje que ganham rendas, que ganham mais do que dentistas e médicos por aí. Mas quando você vai fazer a contratação, a pessoa fica assim: não, mas se não tem salário, eu não fico. Aí você fala: cara, mas se você trabalhar aqui, você vai ganhar mais do que ter um salário. Não, mas eu não tenho garantia. Olha a mentalidade. De empregado. Mentalidade. A pessoa pensa o seguinte: se eu tenho uma carteira assinada, eu tenho segurança. Carlos, vamos lá. Vamos falar de segurança. Quem pode mandar você embora? Na minha empresa, ninguém. Só eu mesmo. Só eu mesmo. Você consegue se imaginar se demitindo? Ó, Carlos, você tá me demitindo hoje. Insano, né? Só que dentro da mentalidade que é colocada nas pessoas hoje, eles acreditam que se eu for um funcionário de uma grande empresa, eu nunca poderei ser mandado embora. Eu ganho garantir, claro. Amigo, você pode trocar da manhã. E não só isso, né, Carlos? É louco, né? Porque a pessoa ela não aprendeu a empreender. E agora eu vou puxar um gancho aqui do outro podcast que você falou, né, Ciro? A questão da mentalidade. Você já viu alguém rico, milionário, sendo funcionário? Não. Por quê? Porque o empreendedor ele corre riscos, né? É sair da trincheira, né? Você que não viu outro podcast, tem que ver, porque tem muita coisa legal que conecta isso aqui. É sair da trincheira, né, Ciro?
É isso. Mas enfim, Carlos, bom, a área de investimento nesse produto consórcio, ele tem várias vertentes, tá? Vou colocar aqui os pontos então. Você pode usar um produto consórcio para comprar um imóvel novo ou usado, para reformar. Quando a gente fala já de reformar, eu já coloco aqui, ó. Não existe esse produto, essa linha de crédito para reforma não existe nos bancos. Então, eu vou falar dos diferenciais, tá? Então, compra de um imóvel novo ou usado. Primeiro, não tem distinção de taxa. Quando você vai comprar um imóvel usado, você tem distinção no financiamento, ele é mais caro. É mais caro, né? O nosso, sendo novo ou usado, é permitido e não tem alteração nenhuma de taxa. Pode ser usado para reforma. Para reforma não tem esse produto nos bancos. Que mais? Compra de terreno. Não existe financiamento só para terreno. É mesmo? Ele nem tem- sabia dessa informação lá. Ele até tem, tá, Carlos? Mas funciona assim. Ele tem um valor mínimo. O terreno, na última vez que eu pesquisei, ele estava dizendo o seguinte, para financiamento. Uhum. O terreno tem que valer no mínimo R$200 mil e só financia 50%. Caramba, olha só. Aí você tem que ter entrada para... 50%. Aham. O consórcio pode ser usado para comprar terreno? Pode. 100%? 100%. Se você fizer um crédito de 200 mil, compra um terreno de 200 mil. Ele pode ser utilizado para fazer compra de terreno e construção. Esse modelo tem financiamentos para comprar terreno e financiar, tá bom? E pode ser usado para construção. Nesse cenário não tem. Quer ver que louco? Tu ganhou um terreno de herança, tá? Tu tem o terreno da família que você ganhou esse terreno. Esse terreno já está no seu nome. Fechou. Se você for lá no banco e buscar um recurso, um financiamento, somente para construção não tem essa linha. Olha só. Tem para comprar terreno mais construção. Beleza? Se você já tem um terreno no teu nome, você não consegue recurso só para construção. Caramba. Aham. E o consórcio? Pode ser usado então só para construir? O terreno já está no meu nome? Sim, pode. Então só aqui, olha quantos diferenciais que nós já temos aqui. Pois é, muitos diferenciais, né? Coisas que eu nem sabia, tá, gente? Tô aprendendo agora com o Ciro aqui, ó. Vamos fazer mais uma comparação agora. Uma comparação que eu gosto de fazer que são para linhas futuras, né? Que é previdência versus o consórcio. Pense que a previdência, quando você faz, você já aceitou ser último a ser contemplado. Você fez para 20 anos. Certo, só se um detalhezinho que eu não conheço. A previdência você faz, você não tem como pegar ela, né? Não. Você vai deixar e... Pré-definida. Aham. E tem mais um jogo. Se você tirar antes da hora, você paga. Ah, tem que pagar ainda? Perde dinheiro. Você sabia Perde disso aí? mesmo. Então eu sabia, hein? Não só isso. Tem dois modelos da Previdência lá pro final, tá? Quando você decide que deu os 20 anos, o banco te faz uma proposta. Você quer sacar todo esse recurso? Ou você quer deixar aplicado aqui com a gente? Se você deixar aplicado, eu tenho duas taxas para te pagar. Uma taxa é menor, ok? Mas ele fica de herança. A outra taxa que eu vou te propor é uma taxa bem mais alta. Você vai pegar de vez de 1% ao mês, vai pegar tipo 2% ao mês. Porém, ele não fica de herança. Ah, mas é isso, o que acontece? Quando acontece o óbito, adivinha? Fica lá? Fica pro banco. Olha só. Mesma comparação agora. Vamos fazer um consórcio com o mesmo propósito? Previdência? Mesmo propósito. Certo. Mas de vez de usar previdência privada, eu vou usar um consórcio de 20 anos. Pronto. Decidi que pela previdência eu ficaria sendo o último. Topei fazer um consórcio. Qual é o diferencial aqui do consórcio? O consórcio você pode ser contemplado antes. Se for contemplado antes, compra um imóvel, faz um aluguel, o inquilino é que vai pagar para você. Se o inquilino está pagando essa parcela, tu concorda que tu pode fazer outro? Com certeza. E quando contemplar você colocar outro inquilino, você concorda que tu pode fazer outro? Com toda certeza. E no passar de 20 anos, quantos bens, quantos imóveis você pode ter aplicando esse método? Nossa, quantos você puder, né? Quiser, né? Conforme a contemplação. Mais uma coisa, e se não acontecer? Porque todo mundo vai perguntar isso. Ah, muito lindo, mas se eu for o último a ser contemplado, não for contemplado, você vai ter a rentabilidade maior do que você teve da Previdência. Então pense, comparando um com o outro, a rentabilidade aqui ainda é um pouco maior, mas eu vou até desconsiderar. O fato principal é pensar, fica de herança esse aqui? O consórcio fica, né? Fica de herança.
passa para os seus dependentes. E se eu comprei um imóvel, ou 2, ou 3, ou 4, ou seja, quantos forem que eu comprei, os imóveis ficam para os herdeiros? Fica, né? Olha que comparação simples que eu fiz aqui. E são coisas que estão ali, né? Tá no teu nome já. E sabe o que é mais legal, Carlos, que eu falo? Eu vou atender muitas pessoas e o cara me fala que ele investe na Previdência. Eu digo, amigo, só troca. Você não precisa nem ferir o teu mensal. Eu já invisto R$1.000 por mês. Só troca de Previdência pelo produto consórcio, que vai ser mais rentável. Vai te dar condições muito mais amplas de uso desse produto do que apenas a Previdência, que a Previdência é um produto único, né? Lá no final, em 20 anos, eu vou ter lá a minha aposentadoria. Não é nem aposentadoria, né? É um valor. Vou pagar 300 e vou ter 500. Aqui é a mesma coisa do consórcio. Só que ele te dá a possibilidade de aquisição no meio desse caminho de vários e vários imóveis ou venda da carta. Lembra que eu falei que era sem vender? Cada contemplação dessa te dá um ágio absurdo, dá uma rentabilidade fora da curva. E de fato nós buscamos os investidores. Eu vou apresentar para clientes, muitas vezes eu pergunto o seguinte, faço a apresentação da empresa, né? A Topcom é uma empresa que nasceu de uma parceria com uma administradora que está no mercado há 60 anos, formada por especialistas nesse segmento. Ok? Quais são os meus produtos? Compra, reforma, construção, ampliação, que está financiamento. Tem algum projeto em andamento nesse momento? O cliente fala, não tem. Eu falei, é você que eu estou procurando. Eu falei, ué, eu disse que eu não tenho nenhum projeto específico. Eu busco um investidor, a pessoa que não tem um projeto específico. E apresento o uso do consórcio desse modelo que eu estou aplicando aqui para vocês. Eu busco investidores que querem ganhar dinheiro com essa oportunidade que o mercado exige. Tem pessoas precisando do crédito na hora. A minha fila de espera para a carta contemplada hoje, eu não venho só atender os clientes. Poxa, as pessoas são imediatistas, Carlos. Muitos são imediatistas. É o preço da pressa que a gente chama. Preço da pressa. Cirão, a conversa tá muito boa aqui, conteúdo muito interessante aí que traz muita coisa pra gente que a gente não sabia. Eu não sabia realmente, eu já fiz consórcio e tudo mais, mas eu não tinha noção de tantos detalhes assim como o Ciro passou pra gente, né? Muito obrigado, Ciro, por essas informações. Então eu vou pedir aqui pro Ciro, para as pessoas que estão aqui nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo hoje aqui, qual seria a seu conselho, sua orientação sobre investimentos assim no que tange o consórcio? Primeira dica, Carlos, que eu daria é o seguinte, procure os consultores da Topcom, nos procure, entre no nosso site, verifique lá, topcom.com.br, nos acione, nós temos os consultores especializados no segmento e aprendam sobre esse produto, a gente presta essa consultoria, não tem custo nenhum, vai entender certinho todas essas nuances que eu acabei apresentando, porque os nossos consultores hoje fazem uma análise pessoal. Olha só, esse é o grande jogo, é entender a necessidade da pessoa e entregar um produto que cumpra com essa necessidade da pessoa, ok? Segunda situação, estamos precisando de consultores. Olha só, oportunidade, hein? O nosso time está em ascensão, estamos em crescimento. Nós estamos hoje aqui com uma equipe capacitada, um escritório capacitado para ter até 22 consultores hoje. Até 22? Até 22 consultores. E nós estamos mais ou menos na metade disso apenas. Então, eu tenho espaço sim para você que quer ganhar dinheiro, que você quer conhecer essa área de vendas. Nós servimos com todo o curso, tá? Todo. A pessoa vai entender de vendas, vai conhecer sobre o mercado imobiliário. A gente cede para a pessoa todos os nossos conteúdos, inclusive em áudio e em vídeo, e damos treinamentos pessoais. No começo, Carlos, inclusive nós vendemos para os nossos consultores. Olha só, além da vantagem de estar dando uma oportunidade, ele dá todo o treinamento. Tudo. Não só isso, eu faço a venda mesmo. Maravilhoso. A gente vai andar junto com o consultor até que ele se desenvolva e entenda realmente como é que funciona todo esse produto. Super vale a pena e super indico a vocês que têm interesse em realmente estar ganhando dinheiro, trabalhando na área de vendas e entendendo. Cara, não tem coisa mais maravilhosa, Carlos, do que você ver um cliente teu comprando um imóvel dele, saindo de um aluguel para entrar no imóvel que é dele. Ou um investidor que, quando ele contempla, ele tem um lucro fora da curva, acima do que o mercado oferece, com um produto totalmente rentável, seguro e fiscalizado e auditado pelo Banco Central. É isso que nós temos aí, um convite que eu faço para todo mundo que estiver assistindo. Quem vai trabalhar então aí com a Topcom e com o Ciro não vai ser um vendedor, vai ser um realizador de sonhos. Esse é o grande jogo, é isso mesmo. E é essa nossa visão da empresa mesmo. Sim, muito bom. Então é isso, gente. Ciro, tudo certinho, top, muito obrigado mais uma vez. Gente, muito obrigado por terem assistido mais esse podcast aqui na Casa Play e
fiquem ligados aí nos próximos podcasts. Sigam também aqui a Topcon_Consórcio no Instagram. Sigam a Schmidt Fotografia também, né? E acessem lá no YouTube, nosso canal, para estar assistindo os outros podcasts. Aqui no link da descrição vai estar o link do outro podcast. Assistam também esse outro podcast com o Ciro que nós temos aqui. Sensacional, aí, transformador, tá? E é isso aí, gente. Essa aqui é a Casa Play. Dê um play nas suas ideias.